o jogo sobre negros escravizados em busca de um quilombo. Saiu isso na agência de notícias da Uniceub, a sinopse do jogo, que o jogo se chama Mandinga, um conto de Banzo. Vamos lá, abre aspas. Em 1826, o Brasil era um paraíso cheio de belezas naturais, mas também tomado por injustiças, violências e opressão. É nesse contexto que apresentamos os nossos dois heróis, Akil, o Mandinga, muçulmano que possuía conhecimentos diversos, como leitura e escrita, e o Obadele, Yorubá, forte guerreiro capoeirista. Juntos eles vão superar suas diferenças e lutar para conseguir a liberdade. O jogo está disponível na Steam, ele é esse estilo RPG, meio JRPG, né? RPG japonês, aí esse formato lembra um pouco Pokémon também, algumas das vezes, aquele de Game Boy. E a ideia dos produtores é trazer um pouco essa perspectiva mais ampla do entendimento da própria período da escravidão, onde a gente tinha trazidos para o Brasil milhares de escravos, de negros escravizados para o Brasil, de povos diferentes, aquela coisa dos povos que a gente estava falando aqui, povos diferentes nessa África gigante, né? Então você traz centenas de povos e mistura todo mundo no mesmo lugar, é todo mundo negro, vocês são escravizados aqui, são os meus, eu sou o seu dono, e agora tá todo mundo aqui trabalhando junto. E, cara, quantas histórias e quantas pessoas e quantas línguas eram faladas ali, com religiões diferentes, com princípios diferentes, todo mundo ali misturado nesse caldo que fez parte da formação do Brasil. E o jogo tenta trazer essa perspectiva de que existiam negros diferentes, que existiam essa perspectiva diferente dentro desses escravizados. E que, mais uma vez, a gente trazendo aqui essa ideia que a gente tá falando lá no Shang-Chi, a gente resume tudo a escravos. Quando a gente aprende lá na escola, quando a gente aprende isso numa primeira entrada, né? Os escravos, os negros escravos. E acabou. Né? É o máximo que a gente tem ali de aprendizado sobre um período de mais de 300 anos de plena escravidão e gerações que viveram aqui nessas terras, né? Então, assim, você trazer isso para um jogo só nesse pequeno detalhe ali de temática já é uma profundidade muito interessante de você trazer um negro muçulmano. Pensar que essa religião árabe, ela é parte da maior parte da África hoje, no quesito religião, né? E aí a gente aqui no Brasil tem a perspectiva da África mítica, que todo mundo cultua os orixás e tal. E não, todo mundo ou é muçulmano ou é cristão e, meu irmão, é isso. E é isso, e é uma outra perspectiva de outras religiões e outras formas diferentes. Então, trazer esse elemento pro jogo já é sensacional. Tá baratíssimo na Steam, por favor. Inclusive, já adquiri aqui meu exemplar. De repente, trazer ele aqui pra um Joga Folk aqui. O que vocês acham dessa proposta aí de jogo? Ele sai um pouco desse lance educativo e tenta ali também misturar com essas relações do RPG, dessa jogabilidade. Então eu acho que é muito interessante. Você pensar sei lá, no ciclo que joga. Eu não sou muito do jogo. Mas eu acho que é um público muito diverso, né? De faixa etária, falando em faixa etária. Então, às vezes pode chegar numa que não tem, tipo assim, não procura, não é algo do dia a dia dela, e ela vai entrar em contato com uma parada totalmente diferente e que pega aquilo que ela já viu, né? Porque todo mundo já estudou o negro escravizado no colégio. Ela pega aquilo que ela já viu, mas mostrando não possibilidade, mas mostrando possibilidades diferentes, coisas diferentes do que aquilo que ela já está acostumada. Então, sim, não é algo que está muito no meu universo, porque eu praticamente não jogo, mas é legal pra caraca. Eu sou bem dos jogos, assim, sou da galera gamer, e
eu sempre acho fantástico, assim, quando tem essa relação, sabe? Quando mostra a partir de um ponto de vista diferente. Dentro do mundo dos jogos, a gente está falando de um mundo que majoritariamente são adolescentes, jovens ali, e que podem complementar muito, por mais que não tenha essa pegada educativa de, olha, gente, é assim, assim, assado. Ainda assim está educando, de certa forma, ainda assim está mostrando. E quando a pessoa ela joga na partir da perspectiva do personagem, ainda mais um RPG que a gente envolve escalamento de nível, deixar o personagem forte, porque quem joga RPG quer deixar o personagem forte, quer deixar o personagem fortão para lutar e para conseguir chegar na última fase. Então, quando a gente fala a partir disso, a gente tá querendo deixar aqueles personagens fortes, sabe? E eles se tornam a gente, assim, a gente se coloca muito naquele lugar. Quem joga RPG sabe que a gente fica o tempo inteiro se associando ou tentando criar afinidades, assim, que a gente se conecta mesmo com aqueles personagens. Então, eu sempre acho muito fantástico quando tem essa relação de games e cultura, ou história, ou folclore, e a gente está num movimento bem legal, assim, aqui no Brasil. Eu tô percebendo que tem muitos jogos surgindo, assim, jogos independentes, que envolvem esses temas, assim. Então, acho que estamos caminhando para um lugar muito legal por aqui. Porque também colocar esse protagonista, né, também tira essa ideia que a gente aprende na escola, dessa narrativa, que essas pessoas escravizadas, quando chegavam aqui, ao contrário dos indígenas, que é o que se diz, né, que os indígenas eram muito revoltos e que os negros eram mais pacíficos e era mais fácil de escravizá-los. Essa é uma grande de uma mentira, porque eles tiveram gigantescas rebeliões, não só de tamanho, mas de quantidade também, que não se fala sobre isso. É legal pensar essas duas figuras que estão se rebelando, né, formando esses quilombos. E o nome, né, do jogo ser sobre o banzo. Tem algumas regiões do Brasil que ainda falam, nossa, que banzo, que é tipo assim, nossa, que detestável, que é o nosso ranço, sei lá, quem fala ranço, né? Nossa, que ranço, que banzo. E o banzo, ao contrário também do que se pensava, não era apenas uma depressão paralisante, né? O banzo seria esse sentimento dessa pessoa que saiu da sua terra, né? Que foi tirada da sua terra, é como se fosse uma morte, né? Que essa pessoa vive, porque tudo que ela conhecia acabou, e ela tá numa condição que ela não nasceu para ser, né? E aí esse banzo como esse lugar passivo, sabe? De tipo, ai, que depressão, ai, que tristeza. Não, o banzo também era um movimento, era essa energia que fazia eles serem rebeldes. Isso não se fala, né? Fala muito nessa passividade, nessa tristeza. E eles eram muito revoltosos. Nossa, eu acho magnífico umas iniciativas dessas. E foi como o Nai falou mesmo. Nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo essas frentes, a frente de batalha mesmo, porque a gente talvez não consiga falar numa mesma linguagem dos Vingadores da Marvel. É bem possível que a gente não chegue no destaque, né? Mas eu acho que esses micro... É como se a gente fosse aldeamentos de poder, assim. A gente consegue converter aquela nossa comunidade a entender outras narrativas, né? A gente não vai conseguir bater de frente com a Marvel, mas a gente vai conseguir, sei lá, a galera que tá assistindo aí, a galera já vai... Nossa, que bacana, eu não tinha pensado por esse viés e tal. Então, eu acredito nesses nossos micropoderes e eu acho que é um pensamento das frestas, né? Que a cultura afrodiaspórica sempre agiu muito nisso, nessas frestas. Bom, aqui não tem espaço, nem aqui, eu acho aqui no meio para estar. E consegue. A capoeira, né? A capoeira ela é a luta que o protagonista parece que usa. E a capoeira ela foi uma forma de resistência, assim. Ela foi uma forma deles conseguir se defender muitas vezes. E ela tem uma importância muito grande, assim, dentro da história africana brasileira, assim. E a gente percebe a importância desse jogo quando a gente entra, porque eu entrei lá na página da Steam pra ver, você lê os comentários. E, é surreal, a galera falando, caramba, eu não tinha me tocado disso, caramba, como é importante a gente ver por esse lado, caramba, isso daqui eu não tinha aprendido na escola, sabe? Isso é muito, 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 assim, enriquecedor. Eu acho que aí os jogos independentes, né, porque esse jogo, ele tá como um jogo independente, é aí que eles se destacam muito, assim, é aí que eles ganham muita força. Sim, sim. E aí vamos ter futuramente, né, já acontecendo aí, eu espero, em alguns lugares, esse jogo como uma porta de entrada
para os próprios jovens mesmo, né? De você poder chegar e falar na escola, olha, para casa, joguem tal jogo. Pô, isso é sensacional, porque você já coloca o estudo dentro dessa perspectiva do jogo, de que é divertido, de que é bom, de que é interessante, é tão curioso você estudar essa história quando você pegar lá um Assassin's Creed que trabalha essa ideia do estudo da história também e tal. Pô, olha que interessante você poder também tratar isso dentro da escola. Isso é fantástico e o que muitas vezes também, o que a gente já falou aqui sobre o Conto dos Orixás, do Hugo Canuto, o quadrinho, o jogo consegue entrar em lugares que um livro talvez não conseguiria. Então, nós temos uma lei que obriga, inclusive, o estudo de religiões e história africana e tal, mas é aquilo. No papel tá lá, mas na prática ela não funciona. E atitudes desse tipo podem entrar como essa possibilidade que o cara que estiver bloqueando isso não vai nem perceber, não vai passar por essa questão de proibição. O que acontece muitas vezes com os livros. Então, as próprias aulas ficam barradas muitas vezes por essa questão preconceituosa mesmo. Isso é muito comum, isso acontece com o folclore também, isso acontece com personagens e situações mil por aí. Então, o jogo, ele serve como mais uma ferramenta. E alô, professores, pega essa dica aí e vamos fomentar isso, porque isso é muito importante.